Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Depois de 22 dias de tosse, estamos aqui novamente na batalha. Amém, Jesus? Benção, né, irmão? Em tudo dá graça. Então vamos dar graça em tudo. Principalmente quando Deus nos suporta. As nossas indecisões. A gente foi falando aqui nessa noite muito bem. E eu fico maravilhado, porque a gente sabe daquilo que nós precisamos do Senhor. E Ele mais ainda sabe o que nós precisamos. Aqui Deus tem me dado uma palavra em Apocalipse, no capítulo 3. Estava meditando. E o irmão Oswaldo já antecedeu aí tantas coisas boas, né, irmãos? Exortação. Como nós precisamos ser exortados. Principalmente nesses dias que antecedem a volta de Jesus. A gente sente que o mundo está oprimido de uma maneira que está tentando nos oprimir. Mas nós temos um Deus que rege a nossa vida. Nós somos regidos pelo Deus único, aquele Deus poderoso que sabe de todas as coisas. Ele nos fez. Então, aqui em Apocalipse 3, versículo 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós louvamos, Pai, nessa noite de adoração a Ti. Nessa noite onde o Senhor nos tem olhado com esses olhos de bondade eterna, Pai. O Senhor nos trouxe vida através do Seu Filho Jesus Cristo. E essa vida nós precisamos conservar em Ti, Senhor, e no Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós queremos nos ater unicamente a Ti, ó Pai. O Senhor é o único que pode nos agraciar e abençoar. Amém. Tem nos dado essa palavra santificadora, acolhedora, ó Deus amado. Que nós possamos nos consertar diante de Ti, Pai. Ainda que se aproxima o grande dia, Pai, precisamos estar alerta, Deus. O Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma tão tremenda assim. E como nós precisamos, ó Pai, de todo tipo de exortação que venha de Ti, Senhor. Não importa, Pai. O importante é que nós estamos, ó Deus, sendo ministrados pela Tua palavra, pastoreados, Senhor, por Ti, ó Pai. Como é bom, Deus, estar aqui. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Como é bom, Senhor, nos apressar diante de Ti, diante da Sua volta, porque nós sabemos que brevemente tudo que foi falado e profetizado está por um trizo, Pai. Por isso nós queremos nos ater nessa noite, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Seu poder e da Sua graça, Pai. Ensina-nos, Pai, a contar esses dias que ainda restam aqui na face da terra, para que nós possamos ter um coração sábio diante de Ti e saber aquilo que o Senhor espera de nós também, Pai. Porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, muita coisa já foi, ó Deus, já aconteceu, já foi profetizado e aconteceu. E muitas das quais ainda, Senhor, falou, ainda estão para se cumprir. E nós queremos ser participantes desse chamamento, Pai. Dessa graça que nos foi dada ali na cruz do Calvário. Por isso, fala conosco nessa noite. Ensina-nos, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém. Irmãos, interessante, né? Deus, Ele, sempre na história da igreja, houve um povo chamado os remanescentes. Sempre. Desde o início até os nossos dias agora. Nós somos um povo chamado aqui, irmãos, ó, e como remanescentes, eleitos, chamados e fiéis, escolhidos, antes da fundação do mundo. Mas para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que permanecer nessa escolha, nesse chamado.
sendo fiéis, como foi falado aqui nessa noite. Quanta coisa está acontecendo, amado. E muitas vezes nós nos deixamos levar por poucas coisas. Então, eu, analisando a palavra aqui no livro, no capítulo 3, aqui da igreja de Laodiceia, a gente vê que a igreja ela está cambaleando. Ela está dormindo. E eu, preparando essa mensagem, Deus falou no meu coração: diga para a igreja que a igreja de Laodiceia está dormindo. Então, o tema dessa mensagem é: acorda, Laodiceia. O teu rei, o teu Deus está às portas. Irmãos, precisamos acordar. Nós fazemos parte dessa igreja de Laodiceia. E essa história, ela está inculcada no nosso coração e na nossa mente. Porque nós sabemos o que está acontecendo com a igreja moderna. Essa mesma igreja de Laodiceia. O quanto Paulo lutou. Se nós olharmos lá em Colossenses, a luta de Paulo, ele lutava para que a igreja tivesse fosse organizada diante daquilo que foi falado aqui nessa noite. Da sabedoria, da paz, da virtude de ser uma igreja amada e fazer parte do grande chamamento do Senhor. Paulo ele lutou grandemente para que a igreja fosse dessa maneira, irmão, instruída. Ele sofria de ver certas coisas. E hoje, passando para os nossos dias, nós como ministros de Deus aqui na frente, irmão, não é fácil. A gente percebe as coisas que nós estamos no discernimento do Espírito de Deus. E muitas vezes nós percebemos coisas que nós falamos: Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Isso já foi falado aqui. Que Ele tem uma grande misericórdia de nós. Principalmente nesses últimos que antecedem a volta do Senhor. Sabe? Então a gente fica pensando aqui, né? E tem duas coisas aqui que nós precisamos nos ater de uma forma profunda. Primeiro, essa carta foi endereçada para uma assembleia real, irmão. Como a nossa assembleia é uma assembleia real aqui, ó. Onde nós temos uma presença aqui, irmão, santa, a presença do Senhor. Onde nós temos irmãos santos que preservam ainda aquilo que foi do início do ministério de Cristo. A igreja primitiva. Está difícil. Temos que peneirar. Fala a verdade. Temos que peneirar para extrair alguma coisa ainda boa, amado. Mas nós fazemos parte desse mistério. A igreja é mistério, o Cristo é mistério, o arrebatamento é mistério, tudo é mistério, irmãos. Que estava oculto, mas agora está sendo revelado para nós através do Filho. Sabe, então, eu fiquei pensando aqui, ó. Ela foi endereçada ao anjo da igreja. Quem é, irmãos? É aquele que é o pastor da igreja, aquele que ensina, aquele que ministra a palavra, é aquele que faz a visitação, aquele que vai atrás. Esse é o anjo da igreja. Sabe? Então aqui eu fiquei assim, olhando e pensando aqui, ó. Ele foi colocado por Deus para ensinar, pregar, exortar, pastorear o rebanho do Senhor. E até hoje, irmão, mesmo através de momentos sofríveis, muitas vezes momentos de indecisão, ainda nós temos pessoas que estão fazendo isso. Sabe? Então eu fiquei pensando aqui, ó. E se possível, irmão, sofrer por essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fazer tudo isso, o anjo da igreja. Ele foi colocado ali por Deus para pregar, ministrar, ensinar. E se possível, sofrer por ela. Como Cristo sofreu, como Paulo sofreu, como os grandes homens de Deus sofreram. E foram espelhos para nós. Amém? Então, são coisas aqui, em segundo lugar, que essa igreja representa no final de tudo a situação das igrejas em geral. A igreja de Laodiceia. Poderíamos falar das 7 igrejas, né? Mas eu preferi falar dessa igreja que nós estamos vivendo agora, no momento. Momento da volta do Senhor. Momento que nós deveríamos estar mais unidos ainda, como foi falado aqui. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Quantos perderam esse primeiro amor, meu amado? Quantos deixaram de buscar? Quantos deixaram de progredir por causa de uma vírgula, um ponto, ou coisa assim, minúscula?
E muitas vezes ficaram foragidos da presença do Senhor. E aqui, irmãos, é por isso que nós precisamos acordar com a realidade. A igreja de hoje é o retrato de Laodiceia. É a igreja de hoje. Sabe, às vezes a gente tem certas coisas que nós nem comentamos, porque nós ficamos envergonhados de saber que a igreja está passando por esse processo. Ficamos envergonhados até de comentar. Sabe, a deriva, a igreja está à deriva, a igreja está retrocedendo, a igreja está dormindo, e Cristo está dizendo aqui, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele está por lá de fora batendo, querendo entrar na vida da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer entrar na nossa vida, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. E muitas vezes ele não está conseguindo, ele bate, mas não tem quem abra. E os que porventura abrem são os remanescentes, aqueles que estão guardados, aqueles que estão reservados para aquele grande dia. Eu e você, nós fazemos parte disso. Ainda que muitas vezes com dificuldade, amados. Às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com decepções. Mas não podemos desistir, porque nós sabemos que tudo que há de vir virá. Mas havia nessa igreja de Laodiceia um grupo de pessoas que realmente eram santos do Senhor. E aqui, irmão, lá em Colossenses capítulo 2, vamos abrir lá em Colossenses. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa. Aqui no capítulo 2, versículo 1, aqui fala do interesse de Paulo pelos colossenses. Ele diz assim, gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqueles novos convertidos, quem sabe, que não haviam visto Paulo, mas sabiam que ele havia passado por lá. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo Jesus. É um mistério, irmão. E esse mistério ele tem que afluir no nosso coração, ele tem que aflorar de uma forma como nunca, porque os dias são maus. Estamos nos últimos dias, vivendo os últimos dias. Estamos no linear dos últimos dias, vamos dizer assim. E aqui no versículo 4 ele fala, no versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Deus está revelando para nós, irmãos, as insondáveis riquezas de Cristo. Olha que coisa maravilhosa aqui, Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo para pessoas santas, irmão, para os irmãos consagrados. É como se fosse nós aqui nessa noite, recebendo uma carta. E nós poderíamos examinar essa carta e aprender muita coisa, amados. Como está falando aqui, o coração dele seja confortado, vinculado juntamente em amor. Irmãos, é isso que está faltando para nós nesses últimos dias. E eu fiquei aqui pensando, Paulo aqui ele descreve a luta que ele mantinha para manter o caráter. Foi falado aqui nessa noite, foi? O caráter aqui, O caráter daquelas comunidades daquela época. O caráter, irmão. Eu assimilei essa palavra dessa noite, eu falei, meu Deus, tem misericórdia da tua casa de oração. Tem misericórdia da tua igreja nesses últimos dias. Nós sabemos. Atrás dos bastidores o que está acontecendo. É momento, irmão, de reflexão agora. É momento de nós nos atermos um pouquinho mais. E buscarmos com mais ansiedade. Não aquela ansiedade negativa, mas aquela ansiedade de saber que Deus fez e Ele continua fazendo e ainda há de fazer. Nós precisamos disso, amados. Ter essa convicção, essa firmeza, como diz aqui, o coração dele seja confortado em vínculo juntamente em amor.
Tudo faz parte, é um pacote, irmão. Esse pacote Deus já nos deu, queridos. Nós precisamos nos reorganizar agora como igreja, amém, Jesus? Reorganizar, irmão. Isso significa que nós estamos perdendo o fio da meada. Está escapando, está indo embora. Mas nós precisamos, ainda há tempo de nós nos reorganizarmos como igreja. Amém. Ainda há um tempo. Deus não faz nada sem antes avisar. Amém? Nada. Ele não vai fazer nada, irmão. Nada sem antes avisar os seus filhos da fé. Muito pelo contrário, ele tem falado de uma forma tremenda. Quem participa aqui dos estudos, escola dominical, sabe do que nós estamos falando. Deus tem falado de uma maneira tremenda, queridos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, quem vai ouvir, irmão? São aqueles que realmente foram comprados pelo sangue, remidos no sangue de Cristo Jesus. Esses vão ouvir e vão abrir a porta. Sabe, então eu fico pensando aqui, ó. E ele descreve essa luta aqui do caráter, né, de Cristo na vida da igreja, as orações, as doutrinas, a ministração do ensinamento da palavra, irmão. Deus está olhando tudo isso. E Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele tem nos dado a sua palavra. Tem nos exortado de uma maneira profunda. E o verso 2 aí fala tremendamente, né? E o verso 5, olha aqui, ó. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Paulo, preocupado com a organização, com aqueles irmãos ali, quem sabe novos convertidos, quem sabe alguns duvidosos, mal informados, ou desinformados, mas ele estava ali, ó, sabendo e falando aqui, ó, mesmo quanto ao corpo ausente, mas em espírito estou convosco. Olha, irmão, às vezes nós recebemos certas palavras, irmãos, que no início parece que é pesada, parece que causa um mal-estar, mas depois ela vai se dissolvendo no nosso espiritual. E aí nós vamos percebendo que aquilo lá foi um lenitivo para nós. Muito pelo contrário. Foi uma palavra que veio de exortação no momento certo, na hora certa. Porque nós estávamos precisando daquela palavra. E como é gostoso, irmão, nós entendemos o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós queremos deixar de falar alguma coisa para não aborrecer ou falar, não, fui mal entendido. Não, irmão, nós precisamos nos ater a isso, ó. Sabendo que tudo aquilo que vem de Deus, irmão, é para edificar a igreja, a sua igreja aqui na face da terra. E como nós precisamos ser exortados. Como nós precisamos de ensinamentos da palavra de Deus em nossa vida, irmãos. Como nós precisamos, principalmente nesses dias agora. De 5 anos para cá, a gente está acompanhando aí a situação, quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. E nós vemos aqui, ó, e João ele comprova aqui essa revelação de Jesus Cristo no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. E aí vem esse slogan, né? Acorda, Laodiceia. Acorda. O teu Deus está às portas, buscando, louvado seja Deus. Aqueles que ainda restam, aqueles que ainda necessitam e precisam e querem uma transformação de vida. Sabe, então, Deus está dizendo aqui, acorda aqui, ó, eis que estou à porta aqui, ó. Deus está às portas batendo. E essa igreja de Laodiceia era para ser um vaso de testemunho, amados. Como nós fomos chamados, comprados, orientados, preservados, para que hoje nós pudéssemos ser essa luz do mundo. Lâmpada para o mundo enxergar aquilo que Deus está querendo dizer aqui. E havia uma mesclagem de crentes aqui, uma parte fiel e outra parte infiel. Olha que coisa interessante. Uma parte da comunidade estava fiel. Os remanescentes estavam ali firmes, mas outra parte estava distante. Haviam perdido o primeiro amor. Haviam feito coisas, irmão, nós poderíamos falar das 7 igrejas, cada uma delas, nenhuma delas teve o privilégio de falar, olha, essa sim, essa não. Não, irmão, muito pelo contrário. Não há um elogio para a igreja de Laodiceia, se nós olharmos. Não há um pequeno elogio. E nós, irmãos, como nós estamos diante do Senhor? Como estamos nos comportando diante do Senhor? Há um esfriamento total tomando conta dessa igreja, amados, de Laodiceia.
É a última dispensação das igrejas. Estamos vivendo essa última dispensação. Quem sabe 1500 e poucos anos passados, depois da morte de Cristo, nós estamos vivendo isso agora, 1500 e poucos anos. 1950 anos, vamos dizer assim. Porque tira os 33 anos de Cristo e mais umas 4 décadas que foram aparecendo os problemas, se nós somarmos 1950 anos atrás, estamos vivendo isso hoje. Sabe? Parece que não é nada. Mas para Deus é muita coisa, irmão. E nós precisamos nos unir a isso aqui, ó, e saber. E aqui, ó, o retrato, e o retrato da igreja de Cristo nesses últimos dias, é essa igreja morna, que foi retratada aqui no capítulo 3 de Apocalipse. E Cristo aqui no versículo 15, ele fala, conheça as tuas obras. Já foi falado aqui, ó. Sabe, amado? Eu fiquei pensando aqui, ó, o orgulho, a vaidade, olha, a frieza e a falta de comunhão, a falta de vivência da igreja, que trouxe tudo esse dissabor. E a igreja, em vez de seguir para frente, ela retrocedeu. O pessoal andava dos lados. E nós vemos aqui que os crentes, eles não viviam mais a vida da igreja. Olha, quantos anos já se passaram? E hoje nós temos esse retrato diante de nós. Esses dias ainda o irmão Luiz, o diácono Luiz, né, deu um estudo e falava sobre isso. É verdade, irmãos. Nós estamos deixando desperceber a vida da igreja. E muitas vezes nós deixamos de falar daquilo que tem que ser falado. E essa frieza, essa vaidade, esse orgulho e a falta de comunhão da oração e na vida da igreja foram os motivos aqui, ó. Foram esses motivos aqui, a infiltração de espíritos contrários. Houve uma infiltração de espíritos contrários, de ensinos contrários. E a igreja, em vez de marchar para frente, recuou. E os inimigos entraram. Olha, se nós olharmos as igrejas da Bíblia, se nós olharmos para a Bíblia, as igrejas de hoje estão assim. Ensinamentos errôneos, né? E aqui, e aquela igreja que antes ela se portavam diante de Deus como exemplos, olha aqui, irmãos, de adoradores, agora estava prestes a ser o quê? Rejeitada pelo Senhor. É difícil, irmão, mas é coisa que está acontecendo aí, ó. E agora estava prestes a ser rejeitada pelo Senhor. O versículo, capítulo 3, 17 e 18 dessa palavra de Apocalipse aqui, ó. Olha, vamos ler lá. Olha aqui, versículo 16 fala assim: assim porque és morno e nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, rejeitado pelo Senhor. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, é o retrato da igreja de Laodiceia nos nossos dias agora. E aqui, irmãos, e aqui nós podemos ver aqui o discurso agora é outro. Quem sabe, essas 3 ou 4 décadas que se passaram aí, o inimigo das nossas almas havia feito um estrago tremendo naquela igreja. Olha as igrejas que estão aí ao nosso redor. Olha a mídia. Nós vemos coisas que às vezes nós não podemos nem acreditar no que está acontecendo. Mas aqui, irmãos, uma árvore, quando ela é plantada, ela demora anos para dar o fruto. Olha a verdade. Às vezes você planta uma sementinha, 5, 10 anos, quem sabe, quem sabe. Mas quando vem o machado no caule daquela flor, em 15 minutos, 10 minutinhos, ela está no chão. Foi o que aconteceu naquela igreja. Quanto tempo demorou para a frutificação? E quanto tempo restou para que ela abrisse as portas para que o inimigo entrasse? Apenas um talho no caule daquela árvore. Caiu para o chão. E nós sabemos que lá em João 12, 24, fala que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E nós precisamos dar fruto, amados. Quem diz amém? Amém. Nós precisamos dar mais frutos. Nós precisamos dar muitos frutos. Essa aqui é a palavra. Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ficar envergonhados. Esses dias, alguns irmãos estão falando isso.
Ficamos envergonhados. E é o que nós precisamos falar. Envergonhados de saber o que os grandes homens de Deus fizeram, o próprio Cristo, Paulo, enfim, os apóstolos, fizeram em prol da igreja do Senhor. E quando nós olhamos para dentro de nós ficamos envergonhados de saber da nossa performance. Às vezes nós negamos um culto, irmãos. Às vezes nós escolhemos o lugar onde nós queremos. Isso é vergonhoso para a igreja do arrebatamento. Vergonhoso. Nós estamos em casa que nós podemos falar, irmãos. Os frutos estão escondidos. Em vez de ele aparecer, eles estão para ver. Sabe? Então eu fico pensando aqui, e João tem essa revelação aqui, para mostrar para os infiéis, os mortos, os foragidos, os desavisados, que o tempo estava próximo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então aqui, irmãos, eles perderam aqui o vigor, os valores, a visão, as vestimentas, perderam tudo. Foi um catado geral que atentou ali e acabou com tudo. A igreja desfaleceu. E aqui, irmão, Jesus estava do lado de fora batendo e dizendo: eu repreendo e disciplino todos quantos amam, se for zeloso e arrepende. Pode falar com essa noite, arrependimento. E o que nós aprendemos aqui? A igreja de Laodiceia, como todas as outras, formavam as 7 igrejas da Ásia. Eram vistas como portadoras da graça e da luz de Cristo na face da terra. Mas de todas as cartas às igrejas da Ásia, essa aqui de Laodiceia é a mais severa. Não tem elogio, fala a verdade. Você procura lá um elogio, não tem? Ô queridos, chegou o momento de nós nos atermos agora a isso. Nos apresentar diante de Deus. Eu sinto, irmãos, Deus está dando essa palavra. Estamos recuando, estamos nos escondendo. Em vez de nós nos aproximarmos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Estamos muitas vezes recuando, negando a essência que é Cristo Jesus. E aqui, irmãos, versículo 18. Olha o versículo 18 aqui, Aconselho-te que me encontres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Às vezes nós não queremos enxergar, irmãos. Uma vírgula, um ponto que está na nossa frente, nós poderíamos decifrar aquela coisa e falar: não, isso aqui passou, vai passar, vamos orar, vamos fazer. Mas não. Às vezes nós perdemos a coragem. E aqui, essa palavra aqui, é para os eleitos aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, ele fala assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se enfades de sua correção, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Posso ouvir lá? Está lá, irmãos, o Provérbio, capítulo 3, versículo 11 e 12. Deus, ele nos repreende porque ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Por isso ele nos repreende. Ele dá a palavra de exortação por causa disso. E essa palavra aqui é para os filhos, para os eleitos, para os escolhidos. É para os fiéis. Essa advertência é urgente. Já foi falado essa palavra aqui. É urgente, irmão. Tudo para nós agora é urgente. E cadê a nossa urgência, irmão? Fala a verdade. Vamos falar a verdade. Nós, como somos ministros aqui na frente, às vezes nós ficamos assim, tristes de ver certas coisas. Mas ao mesmo tempo, a obra é no Senhor.